Então, esse exercíciozinho foi o que ficou da última aula, tá? E aí, vamos lá resolver ele aqui rapidinho. Observe o circuito elétrico e a tabela. Tá certo? Tabelinha aqui do lado. Todos os resistores do circuito elétrico são ômicos, ou seja, obedecem à primeira lei de Ohms. Isso só quer dizer que o R é constante, né? E não vai variar em nenhum momento. É questão para a questão ficar bem argumentada, fundamentada, teórica, porque já pensou que loucura se isso aqui ficasse mudando com o tempo? E foram submetidos ou ligados a uma bateria de 30 volts. Então eu tenho aqui uma bateria de 30 volts, ok? Tem um resistor espalhado para tudo que é lado, tem dois, um do lado do outro aqui, ó, pedindo assim, em sério, olha só, pelo amor de Deus, me soma, né? Que é só somar os dois aqui, pronto, já não precisa preocupar mais. Lá em cima, eu acho uma coisa interessante de pensar é o seguinte: para simplificar o circuito um pouco, você pode esquecer os leitores por enquanto. Lógico, se for olhar aqui, letra A está querendo a resistência equivalente, B, C e D está querendo justamente as leituras dos dispositivos. Né? Quer saber quanto que o voltímetro vai conseguir ler só nessa resistência aqui, ó, tá pegando antes e depois, né? Suponhamos que um A e um B aqui, né? Ele vai medir só a energia entre A e B, a voltagem entre A e B. O amperímetro 1 vai medir só a corrente que passa na parte de cima do circuito, porque está tudo em série aqui, né? Então ele só vai medir uma parte da corrente, né? A corrente sai daqui da bateria, corrente total, passa por esses dois aqui, chega aqui a corrente divide, eu vou chamar essa daqui de essa daqui de cima eu vou chamar ela de E1, só por causa do amperímetro E1 lá em cima, tá? Então essa daqui eu vou chamar ela de E1, tá? E essa daqui e essa daqui de I2, né? E depois elas vão juntar, elas vão separar, a I1 vai passar lá em cima, I2 vai passar aqui no meio, I2 ainda vai separar um pouco aqui, né? Porque tem duas em paralelo, depois junta de novo. Depois tem duas em paralelo, separa de novo, junta de novo, até elas voltarem para cá, ó. Aí aqui vem a lá de cima, que é um e um, né? Aí daqui do meio vem a outra, que é I2, junta as duas, vira I de novo, passa no amperímetro 2, bonitinho aqui, e volta para a bateria. Tá certo? Volta essa energia, saiu daqui do polo positivo com 30 volts de energia e volta zerada aqui para o polo negativo sem energia nenhuma. Tranquilos? Eu acho mais fácil você esquecer os voltímetros e amperímetros e resumir esse circuito ao máximo. Então eu coloquei ele aqui do lado, né? Só ele aqui para me resumir ele ao máximo, tá? Então eu vou começar por essas duas aqui de baixo que são as mais fáceis de juntar, porque elas estão em série, né? Então eu vou juntar essas duas aqui de baixo, tá? Vou juntar essas duas aqui de baixo, opa. Vou juntar as duas de baixo. Vamos lá, amigão. Vou juntar as duas de baixo. Vou somar as duas. Elas estão logo depois da bateria aqui, ó. Beleza. Como eu vou juntar as duas, elas estão em série. Então, resistência em série, o que a gente faz? Só soma. Somar 3 com 2,5. Então aqui eu já sei que tem uma resistência no lugar daquelas duas de 5,5 ohms. Qualquer coisa vocês me interrompem aí. Então, essa é a primeira continha que eu fiz aí, ó. Juntei as duas resistências. Questões dissertativas sobre esse conteúdo aqui, ó, voltando na questão da prova lá, né? Você não pode errar a toda. Né? Em termos de errar, né? Pensando em errar, trem feio, gente.
pensando em errar, você não pode errar ela toda não. Por quê? Uma das coisas que você tem que fazer é isso aqui, ó, que é calcular a resistência equivalente. Ah, errei a corrente. Só que antes de você chegar na corrente, amigão, você já resolveu um tanto de coisa. Então você não pode errar a questão toda, tá? Então vamos fazendo por etapa aqui. Você nunca vai errar uma questão toda dissertativa na minha prova lá. Então tá aqui os 30 volts. E eu juntei essas duas aqui, 5,5 ohms. Tá certo? Beleza. Aqui vai subir, o circuito vai subir. Uma parte vai lá para cima. Vou manter de 3 ohms aqui, só para o circuito ficar mais claro. Aí tem um de 3 ohms aqui. Eu não vou mexer com voltímetro por enquanto, não. Qualquer coisa eu volto lá no circuito anterior, lá na questão, e respondo o que está querendo. Primeiro eu vou entender o meu circuito aqui. Então vou esquecer o voltímetro, porque como eles não interferem no, no circuito, eles estão lá só para fazer medidas, sem interferir, eu posso tirar eles do circuito, porque o circuito não depende deles, não. Então tá aqui a resistência do meio de 3 e tem outra de 3 aqui, ó. Aí aqui viria o amperímetro, tá? Aí depois desce tudo aqui, despenca até lá embaixo. E volta para a bateria. Certo? Então volta para a bateria. Não tem nada aqui, ó, entre esses dois pontos aqui, ó. Beleza, então tem aqui 3 ohms, 3 ohms e 3 ohms. Então já vi que tá tudo em série, ó, pedindo para somar, né? E aqui no meio, né? Então lá em cima eu não fiz nada não. Aqui no meio, que eu queria que vocês olhassem, olha só. Aqui tem duas em paralelo, de 6. Eu vou ter que juntar elas em uma só. Para ir simplificando. Aí aqui no meio tem uma de 3. Vou deixar ela quieta aqui. Opa. Vou deixar ela quietinha aqui. E as outras duas eu vou fazer o quê? Elas estão em paralelo. Eu vou juntá-las também. Vou mostrar como que calcula, né? Lógico. Vou juntá-las também. Então eu vou fazer o cálculozinho aqui, ó. Primeiro essas duas aqui, ó, né? Vou pegar lá essas duas aqui em paralelo. Como é que eu faço em paralelo? Bem, essas aqui eu vou resolver de um jeito, essas aqui eu vou resolver de outro. É o mesmo resultado, mas só para ficar mais didático aqui. São duas iguais. Toda vez que eu tiver duas em paralelo iguais, basta você pegar uma, dividir por dois. Tá vendo? Elétrica não tem jeito, ela é prática mesmo. É ficar resolvendo exercício. Então a primeira em paralelo ali, ó, vou até colocar aqui, ó, é P1. A primeira em paralelo ali eu juntei as duas, deu uma de. O juntar, gente, significa que eu resolvi de acordo com essas aqui de baixo, por exemplo, como ela é em série, eu somei. Essas daqui eu dividi por 2 porque são duas iguais. Tá certo? Depois eu calculo a outra do jeito tradicional. Então no lugar dessa daqui já não é duas de 6 mais, é uma só de 3. Aqui do meio ficou quieto, eu não mexi. E essas duas eu vou juntar de novo, vai, cara, é a mesma coisa. Então põe lá 3, eu sei. Tá, tudo bem, é 3. Mas eu vou resolver do outro jeito tradicional aqui. Tem quem gosta de resolver do jeito tradicional. O que é isso? Ah, paralela faz 1 sobre RP, que é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2. Aquela formulazinha lá que vocês vão encontrar lá no formulário. Aí pra você não usar errado. Então como é que vai ficar? 1 sobre RP vai ficar 1 sobre 6, mais 1 sobre 6. Aí você tira o mínimo, que é 6 mesmo, né? Vai ficar 6 por 6, vai ficar 1. Aí tá vendo? Por isso que a gente soma, tá? Mais 6 por 6 vai dar 1. Então vai ficar aqui 1 sobre RP, sobre a resistência, que é igual a 2 sobre 6. Tá vendo por que divide? Aí você inverte os dois lados, né? Ou multiplica cruzado, do jeito que você achar mais fácil. Vai ficar RP, que é 6 sobre 2. Que é o 3 que eu coloquei lá já, ó. Tá certo? Então tá aí, eu já estou simplificando bastante o circuito. Inclusive já dá para entender muita coisa ali do circuito, ó. Eu acabei de concluir que tem 3 lá em cima, olha só. A mesma coisa que tem lá em cima tem aqui embaixo. Então vocês concordam comigo que
Se não concordar também, só dá o grito aí. Que vai sair uma correntezinha daqui, não sei o valor dela ainda, tá? Vai passar no 5,5, vai subir, vai chegar aqui. O mesmo obstáculo que ela tem para passar aqui embaixo, ela tem para passar lá em cima. Olha como é que vai facilitar a minha vida para calcular o amperímetro 1 e depois o 2. Ela vai dividir exatamente ao meio. Quando eu souber o valor dela, vai ficar muito tranquilo. Ela vai dividir justamente ao meio, porque o obstáculo que ela tem lá em cima é o mesmo obstáculo que ela tem aqui. Depois ela junta de novo aqui, né? Vindo aqui de cima. Vindo aqui de cima. E vindo daqui do lado. Junta de novo. Vira aí de novo. E total. Passa no amperímetro 2 aqui, ó. E vai embora para a bateria. Beleza? Tem alguma dúvida? Porque agora já dá para simplificar mais ainda. Essas três aqui, ó, é só somar. As três são tudo em série. Então soma as três. Aqui embaixo a mesma coisa, soma as três. Tá certo? E põe a bateria. Aqui embaixo ainda tem uma, né? Não posso esquecer dela. Tem uma aqui ainda. Põe a bateria aqui. Já tá, simplificou pra caramba já, né? Aqui é só somar, né? Resistência tudo em série aí, ó. É só somar 3 mais 3 mais 3. Vai dar uma resistência de 9. Vai dar uma resistência de 9 lá em cima. Aqui no meio é a mesma coisa, né? E aqui deixa quieta aquela de 5,5. Tá aí tudo tranquilo? Agora eu vou juntar as duas agora lá de cima, que eu juntei aqui, virou 9, aqui embaixo 9. Agora elas estão em paralelo, ó. Como elas são iguais, eu vou pegar uma e dividir por 2. Vai dar 4,5. Tá? Então puxei essa tela a mais aqui só pra gente desmembrar aqui o máximo possível. Depois a gente volta lá pro exercício. Aí eu fiz questão de ir resolvendo passo a passo, tá? Para não ter dúvida aí. Então meu circuito agora, mas se tiver, por favor, só falar, juntei essas duas em paralelo. Agora só tem uma ali só. E deixei quieta essa daqui de baixo de 5,5 e tá lá a bateria bonitinho. Bonitinho aqui, ó. Então eu tenho agora, destacar aqui, 4,5 aqui em cima. Aquela coisa toda aqui, ó, do início do circuito lá, ó, virou tudo 4,5. E aqui embaixo tem 5,5. E aqui do lado, a minha bateria de 30 volts. Agora está todo mundo em série. Olha só. É só somar 4,5 mais 5,5. Tudo tranquilo aí, Miguel? Então, a sua resistência em série, ou a última em série, né, ou a total, é só somar aqui e vai dar 10 ohms. Essa é a resistência final. Todo mundo achou 10 aí? É o que está perguntando aqui na letra A. Resistência final vai dar 10 ohms. Tranquilos? Tranquilo? Miguel falou que está com um pouco de dificuldade aí. Arthur Gonçalves. Tranquilo. Aí deu para pegar belezinha aí? Que eu fui fazendo. Deu. Ótimo. Fui fazendo etapa por etapa, né? Juntei essas três aqui de cima, juntei essas três aqui de cima, né? Aí deu 9, 9, depois eu juntei essas duas de 9, fechou 4,5. Então calculei minha resistência total. Agora eu estou com um circuito que tem uma única resistência de 10 ohms, né? E uma bateria de 30. Aquele circuito daquele tamanho virou isso aqui, ó. Uma resistência de 10 ohms e uma bateria de 30 volts. Beleza? Então eu vou levar isso aqui agora lá para o meu circuito aqui, ó. E vou jogar VRI. A voltagem de 30
né? A resistência total de 10 vezes I. Então vai ficar 30 sobre 10, vai me dar uma corrente de 3 amperes, olha só. E lembra que eu já tinha até estudado a corrente para saber quanto que ia para cada lugar? Né? Lembrando do circuito, que embora ele seja essa parafernália toda aí, ó, né, nossa, que circuito complicado. Não é, à medida que você vai quebrando ele aqui, ó. E resumindo, nós chegamos à conclusão que a resistência que tem lá em cima é a mesma que tem aqui no meio, embora foi representada de forma bem diferente aqui no meio, né? Mas é a mesma. Então a corrente vai dividir, ó, nesse ponto aqui, a corrente vai dividir certinho ao meio. Então, voltando lá, minha corrente vai ser de 3 amperes saindo da bateria. Chega aqui, 1,5 vai lá para cima e passa lá no amperímetro 1. Ótimo, já sei que no meu amperímetro 1 vai passar 1,5 amperes. Aí aqui no meio vai passar 1,5 também, que vai juntar 1,5 com 1,5 de novo e vai passar 3 amperes aqui. Na onde? No amperímetro 2. Só falta uma coisa, né? O voltímetro. O voltímetro lá em cima. Mas não tá difícil não, porque eu jogo o VRI só para ele. Então, o VRI é geral, tá? Ou o VRI é específico, tá? Ou o VRI é específico. Eu jogo o VRI apenas para aquele cara lá. Então, qual que é a voltagem? É justamente o que eu estou querendo saber. A leitura do voltímetro. Qual que é a resistência? Só a dele, 3 vezes. Qual que é a corrente que passa só lá? Bem, a corrente dividiu ao meio certinho. Só lá vai passar 1,5. Então vai dar uma voltagem de 4,5 volts só lá para cima. Só para aquele carinha específico, né? Só para aquele carinha. Então, tá aí o circuitozinho aí. Tranquilos? A leitura então do meu voltímetro vai ser 4,5 volts. Beleza? Todo mundo tranquilo aí? Aí eu sei que meu tempo já está acabando no relógio, já está acabando até mais rápido. Alguma dúvida, galera? Pode falar. Não, né? Pode falar. Não, Ó, valeu. deu para entender. E a galera aí, então tá ótimo. Bem, o que eu queria mostrar rapidinho aqui, que eu acho que não vai dar tempo, é a ideia de capacitor. O que é um capacitor? Tá? Um capacitor, eu represento ele como sendo placas, ó, tá? Como sendo placas, e eu ligo ele numa bateria, e o objetivo dele é justamente, deixa eu ver aqui, tá até, é justamente é, acumular carga, né? Então o meu objetivo é o que? É deixar essa placa, ligar a minha bateria. Essa bateria vai circular uma corrente aqui, vai carregar as placas e eu posso mudar. Olha só, se eu ponho as placas muito distantes, eu consigo ter uma certa carga. Se eu coloco as cargas mais próximas, olha como é que eu aumento a quantidade de carga. Né? Por quê? Tem a ver com força, né? Quando se aproxima a placa positiva, por exemplo, ela atrai mais carga negativa ainda para baixo. Então, elas ficam mais carregadas ainda. Então, o objetivo do capacitor é o quê? Se eu ligasse a pilha direto na lâmpada, eu teria um brilho. Quando eu carrego por alguns segundos uma bateria, um capacitor, né, eu já cheguei até a mencionar isso, e ligo o capacitor na lâmpada, olha só, a lâmpada dá um brilho gigante, até descarregar por completo as placas. Então, de forma bem grosseira, né? Só uns 30 segundinhos para vocês aí. É isso que é um capacitor. Se eu ligo diretamente, a lâmpada vai ficar acesa. Agora, se eu carrego o capacitor, né? Independente se eu coloco placa positiva embaixo ou em cima, tanto faz. Então eu carrego o capacitor. Tem algumas coisas que eu posso fazer, aumentar a placa para ter uma capacidade maior, né, ou menor, entendeu? Aí
eu fico durante algum tempo carregando ali. Aí quando eu ligo, a característica do capacitor é o que? Ele descarrega em fração de segundos. Então quando ele descarrega, o que ele faz? Um brilho gigante, que é o princípio do flash, né, da máquina, até desligar por completo. Então ele dá um pulso bem intenso, o que não faria se você ligasse a pilha diretamente, tá? Aí, basicamente é isso aqui que é um capacitor, tá? É isso que é um capacitor. Aí, lógico que eu vou ensinar como que a gente calcula a quantidade de carga que coloca na placa. Eu vou ensinar, olha só, já estou percebendo que tem uma relação. Se as placas estão mais próximas, cabe mais, eu consigo carregar mais. Se está mais distante, carrego menos. Se eu aumento, lógico que o tamanho da placa, ó, é como se eu estivesse tentando armazenar água, gente. Se eu aumentar o tamanho, cabe mais água, né? Então é como se eu estivesse armazenando água, né? Eu estou armazenando cargas. Então eu vou ensinar a calcular as cargas e calcular a capacidade de armazenamento, tá? É isso que eu vou fazer na próxima aula, beleza? É lógico que não é só essa função que ele tem, não, tá? Ele às vezes fica ali no circuito justamente para se cair diminuir uma energiazinha lá no circuito, ele vai lá e supre o circuito com um pouquinho de energia. A gente vai discutir na próxima aula, beleza? Para não tomar mais o tempo e atrasar, entrar uma aula na outra aí e logo no primeiro horário já vai calhar um pouco com a vida de vocês aí. Beleza, galera? Um abração para vocês aí e próxima aula semi-presencial, né?